Bom, hoje eu vou falar aqui para vocês novas informações sobre a escalação que o técnico Diego Aguirre deve mandar a campo hoje contra o Bahia às 4 horas da tarde. Jogo que valerá pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai ser transmitida pela RBS também, pela RBS TV e também pelo Premier. E também vou te contar informações sobre o futuro do Leandro Damião, atacante que já foi sondado e especulado no Internacional diversas vezes e vai decidir seu futuro nos próximos dias. E ao que tudo indica, esse futuro não deve ser junto ao Internacional e sim com algum outro clube. Mas antes de eu contar todas essas informações novas que eu tenho para contar para você, eu peço primeiramente que tu te deixe o teu gostei nesse vídeo para bater aqui, ó, cada vez mais views e também cada vez mais visualizações e cada vez mais colorados ficarem informados sobre informações do Internacional. Não te esquece também de te inscrever nesse canal, canal 100% de Internacional, com informações todos os dias de Internacional, 2 vídeos por dia. Hoje só não vai ter 2 vídeos porque o Internacional joga no horário do segundo vídeo e aí só teremos o vídeo de hoje, que é este vídeo que você está assistindo nesse momento. E se tu quiser receber mais informações do Internacional, ficar sempre mais atualizado, não te esquece de virar membro desse canal por apenas R$ 4,99 por mês. Tu tem direito a todas as novas informações do Internacional de forma exclusiva, antecipada e principalmente bastidores do Internacional que não são contados nas mídias tradicionais. Se tu quer saber todas essas novas informações, vire membro do canal, faça o teste e depois se tu não gostar, é só tu fazer o cancelamento a hora que você quiser, ok? Então, bora para o vídeo que está recheado de informações, mas primeiramente, roda a vinheta. Então vamos começar primeiramente com a escalação que Diego Aguirre deve mandar a campo contra o Bahia, válido pela 22ª rodada. Primeiramente, vale ressaltar que o Bahia vive uma crise financeira gigantesca. Para quem não sabe, os jogadores do Bahia não recebem há um mês os seus salários, exatamente. Então, digamos que os jogadores nem quiseram fazer concentração e dar entrevista antes do jogo. E é um cenário que a gente já viu muito presente em alguns jogos do Internacional, e é bem nessa hora que o Internacional costuma ressuscitar alguns times, né? Digamos que o Internacional tem o apelido de Jesus Cristo Esporte Clube, né? Onde ressuscita vários mortos. Mas eu espero que não seja no dia de hoje que o Inter ressuscite o Bahia. E para isso, o time que o técnico Aguirre deve mandar a campo visando este jogo não deve ter presente o Saravia e o Moisés. Ambos os dois jogadores estão suspensos. Visto isso, a escalação que o Uruguai manda a campo vai ter Daniel no gol, na lateral direita com o Heitor, dupla de zaga com Bruno Mendes, Vitor Cuesta e na lateral esquerda o Paulo Vitor, no meio de campo com Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, um pouco mais à frente o Edenilson, convocado para a seleção brasileira e muito bem elogiado pelo Tite, Tyson, que deve retornar para esse time, a princípio deve jogar os primeiros 45 minutos ou deve jogar os finais 45 minutos, mas é o que tudo indica, deve começar jogando. E na esquerda devemos ter o Patrick. No ataque devemos ter o Yuri Alberto. Este é o seu time do Internacional. O Inter que vai ter algumas baixas também para o banco de reservas, né? Não vai poder contar com Vinícius Melo, que acabou tendo uma fratura, uma lesão muito grave, vai ficar fora por 4 meses. O Matheus Gadorini acabou ficando contagiado pela Covid-19, também vai ficar fora do Internacional durante 20 dias. Então já são 2 atacantes que não devem ficar do Internacional. A atração deve ser Palácios. Palácios deve ser convocado para esse jogo e quem deve ficar de fora deve ser sim o Gabriel Mercado. Outras alternativas que o Aguirre vai ter para esse jogo vão ser o Gustavo Maia, que ainda não estreou no time no Internacional, foi um jogador que foi contratado junto ao Barcelona, mas ainda não fez a sua estreia. E outro jogador também que deve fazer, deve ser a opção do Diego Aguirre, deve ser o Maurício, que deve estar no banco de reservas para ser a possível alternativa ao Tyson. Agora vamos falar exatamente sobre o fato do Leandro Damião poder retornar ao time do Internacional e qual o seu futuro junto ao Kawasaki Frontale. Para quem não sabe, o Damião tem o seu contrato acabando em fevereiro e ele vai definir o seu futuro nos próximos dias e esse futuro tu vai conferir agora. Mas, antes de tudo, não esquece de deixar o teu gostei e te inscrever nesse canal para a gente tentar bater 10 mil colorados até o final desse mês. Então, agora vamos com as informações junto a Leandro Damião. Bom, então agora vamos com informações junto a Leandro Damião, né? Jogador que neste momento veste as cores do Kawasaki Frontale, que infelizmente é azul as cores do Kawasaki, mas é um jogador que tem o seu contrato encerrando em fevereiro. É um dos principais artilheiros do campeonato japonês, é um dos principais jogadores do Kawasaki Frontale e pode ser que acabe não renovando com seu clube, exatamente pelo fato que as bases salariais ainda não foram acertadas e principalmente o fato de morar no Japão, né? E toda aquela cultura não ter agradado muito o Leandro Damião. Mas o fato que é muito uma incógnita é sobre a possibilidade de retornar ao Internacional.
Internacional. O Internacional para a próxima temporada deve buscar ao mínimo um atacante, principalmente visando a saída do Paulo Guerreiro e podendo ter uma saída iminente ou em julho ou em janeiro do Yuri Alberto. Visto isto, o Internacional deve procurar até 2 atacantes na temporada ali no começo de janeiro ou fevereiro. Para isso, o Internacional até procurou para saber valores do Leão Damião, mas viu que é muito caro. Exatamente quem disse isso foi o Paulo Brax algumas semanas atrás. O empresário do jogador até se manifestou falando que o Internacional seria o primeiro destino do Leão Damião caso o Clube Gaúcho tivesse interesse. Só que o Internacional tem interesse. O problema é o salário do Damião, que sobe acima de 700 mil mensais por mês, que é um salário altíssimo, e principalmente o fato do empresário ser o Vinícius Prates. Para quem não sabe quem é o Vinícius Prates, foi aquele mesmo empresário que fez todo aquele imbróglio com o Paulo Guerreiro neste começo de ano, onde ele disse que o Guerreiro estava insatisfeito do Internacional e queria sua rescisão de contrato de forma imediata. E acabou que o Damião acabou não rescindindo e o Internacional cortou as relações junto ao empresário. Só que o empresário do Leandro Damião é o mesmo empresário do Paulo Guerreiro. E como as relações do empresário do Internacional estão cortadas, a chance desse negócio dar certo é cada vez menor, até porque o empresário vai ser cada vez mais irredutível, até pelo fato de já não ter uma boa ligação com o Internacional e seus laços estarem muito danificados. E o Damião deve decidir o seu futuro nos próximos dias, ainda neste mês de setembro, exatamente pelo fato que o clube japonês está forçando uma renovação de contrato com o jogador, até porque ele é um dos jogadores mais importantes do futebol japonês, é quase um ídolo lá no Kawasaki Frontale, ele consegue fazer uma média de quase 2 gols por jogo. Exatamente, a gente sabe também que o futebol japonês é um futebol muito fraco, um futebol muito defasado, mas tem que deixar muito claro que o Damião faz uma grande temporada no Kawasaki Frontale e consegue fazer exatamente muitos gols por lá, exatamente pelo fato de não ter muitos jogos, né? E aí ele acaba não tendo tantas lesões, que era uma coisa muito grave que ele tinha aqui no Internacional, principalmente aquela lesão que ele tinha na coluna e que ainda não ficou presente lá no Japão. Mas, ao que tudo indica, o Damião deve talvez ou renovar com o Kawasaki Frontale ou retornar para o futebol brasileiro. Retornando para o futebol brasileiro, o primeiro clube que o Damião vai procurar deve ser o Internacional. Depois do Internacional, caso o Internacional não aceite as bases salariais do jogador, que é alta, tem que deixar muito bem claro que não é uma base salarial alta, se o Internacional não aceitar, o Damião deve ir para outros clubes do futebol brasileiro. Quais clubes? Não sabemos ainda, até porque não teve nenhuma sondagem junto a algum outro clube do futebol brasileiro. Tivemos sondagens de outros clubes do futebol japonês e também de outros futebols secundários ou da Arábia ou também da Ásia. Então o Internacional ainda, digamos, até surge como candidato a contratar o Leandro Damião, só que exatamente pelo fato das bases salariais serem muito altas, o Inter tem, digamos, uma dificuldade para conseguir fechar com esse jogador, exatamente pelo fato que o Inter vai se liberar do Guerreiro, que é 800 mil mensais, o Inter não gastaria 700 mil para ter o Paulo Guerreiro, ou para ter o Leandro Damião, ok? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, eu espero que tenha gostado, e se tu gostou, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho para tu não perder mais nenhum vídeo, e não te esquece de virar membro desse canal por apenas R$ 4,99 por mês, tu tem direito a todas as novas informações junto ao nosso Colorado. Então vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenha gostado, uma boa sorte no jogo de hoje e com a intervenção por pelo menos 2-0. Então até o dia de amanhã, uma boa manhã, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu, falou e foi!